Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? A gente ainda continua nessa realidade, né? Que a gente conhece como Terra. Então a gente continua aqui ainda o nosso processo da consciência nessa realidade, né? Porque se você está me vendo, você está, como é que se diz? Você está lúcido nessa realidade. Sua consciência está aqui. Agora, se você está percebendo as coisas espirituais, né? Aí já é outros 500 aí que você tem que botar no banco, tá? Já é outros 500, tá, pessoal? Mas você, se você tem um corpo, sua consciência ainda está aqui, seu espírito ainda está aqui, tá? Então, o que é que a espiritualidade está me movendo para eu fazer? Fazer com que esse espírito ele perceba que ele é um espírito, é uma consciência, você, a sua essência é uma consciência. Então é despertar você para essas coisas, né? Porque às vezes você está aqui, a sua consciência está aqui, você está envolvido com isso aqui. Você só pensa que existe isso aqui, né? Você só pensa, você está igual uma criancinha, né? Só está no quintal. Ele não sabe que existe uma cidade, né? Meu neto mesmo, ele não sabe que existe, ele mora no Brasil, né? Um país que ele mora na Bahia, numa cidade que se chama Salvador. Ele não sabe. Ele está ali no convívio no quintalzinho dele. Então, a gente quando está assim, está igual como criança. A gente não sabe que existe outras realidades da consciência. Então, quero despertar a sua consciência para você perceber essas coisas e perceber que você veio para cá, você está aqui por causa do propósito de vida, da missão de vida, daquilo que Deus colocou na sua alma. Então, esse propósito de vida está na sua alma. É por isso que você tem que sintonizar com a sua alma divina, para você saber não ficar aqui. O que é que eu vim fazer aqui, irmão Samuel? Eu não sei o que é que eu vim. Para você saber, o próprio Deus vai direcionar você, tá? Para você não ser enganado pelas coisas, iludido pela aqui. Então, por isso que o inimigo, né, que criou essa matrix mental na mente das pessoas, ele quer manter você aí, dormindo, pensando que é aqui, pensando que não existe. Então ele quer aí, porque ele consegue dominar você, manipular você. Por isso que ele não gosta dos despertos, tá, pessoal? Os despertos são atacados. Você tá pensando que minha vida é fácil, né? Você viu aqui eu sorrindo, tal, falando para você. Mas você pensa, irmão Samuel tem uma vida legal, uma vida boa. Tá de boa lá em Salvador, tá curtindo lá as praias, né? Você pensa isso, né, pessoal? Eu acho que quase a maioria tem esse tipo de pensamento, tá, pessoal? Ele não sabe a dificuldade que a gente enfrenta, tá? Principalmente a gente que é espiritual, a gente quer fazer uma coisa certa e todo mundo aí metendo o pé na lama, todo mundo fazendo errado, todo mundo, até no meio aonde eu estou falando, que é o meio que fala de expansão da consciência, né? Nos meios religiosos, você vê como os líderes e as pessoas desses grupos se comportam, pessoal. E a maioria desses daí que são religiosos é o que me ataca, entende? É o que me ataca. Ele me ataca tanto pessoalmente, tá? Por isso que eu tenho pessoas da minha família que é
desses grupos religiosos evangélicos me atacam. Pessoal, você pensa que é fácil, é? Não é fácil, tá? Mas é isso, pessoal. A gente tem uma missão enquanto a gente está aqui. A gente tem que buscar frequências boas, melhorar, né? Fisicamente, trabalhar a nossa energia física, trabalhar nosso mental, né? Você vê que a gente está em janeiro, né? E eu vi a campanha aí dos psicólogos, né? Que é os janeiro branco, o seu janeiro branco, então, que é falando do, como é que se diz? Da campanha para cuidar do mental. Mas ele pensa que é cuidar do mental, cuidar da, do cérebro. Não é isso, tá, pessoal? Cuidar do mental é cuidar desse campo mental etérico. É um campo que a gente tem as informações, tá? Tanto que a gente absorve, como a gente que está transmitindo essas coisas que está no nosso mental. Então, o mental, principalmente aí das psicologias, tem que entender isso, tá? A mente não está no cérebro. O cérebro, ele capta. Por isso que o meu amigo neurocientista, né, foi até meu professor lá na faculdade, ele quando mostrou o cérebro, existe sinapse. Você sabe o que é sinapse, pessoal? Nossa, irmão, você tá me xingando todo, tá? Foi a mesma coisa que quando o professor estava me explicando lá. As sinapses, o que é sinapse? Você vê que não é um fio ligando, não tem nada no cérebro ligando cada negócio está separado assim, ó. Uma sinapse aqui, outra aqui. E ela é transmitida por elétrons, raios, energias que estão no cérebro. Então, os neurocientistas sabem disso, tá? Então, o que é que ali está acontecendo no cérebro, essas energias? Que está vindo desse campo que se chama mental. Então, o campo mental. Então, por isso que tá vindo ali o que você está pensando, então, começa a mexer também, porque o campo mental ele está ligado ao campo emocional. Então, esse campo é chamado de alma na religião, que essa alma transmite para o corpo e o corpo também transmite para a alma. É por isso que a gente tem que ter cuidado as coisas que a gente está fazendo aqui. O que é que você está transmitindo para a alma? E a alma transmite coisas para o corpo. Entende? Então, são através do que a gente pensa, do que você vê aqui, pensa, do que você está produzindo. Então, tá tudo entrando no seu campo mental. Tá? Então, os psicólogos, né? Agora é janeiro, né? De 2026, eles estão aí com essa campanha de Janeiro Branco, né? Que é o cuidado com o mental, né? Então, a gente que é espiritual, pessoal, sabemos o que é esse campo mental. Então, eu estou contribuindo aqui para ajudar você mentalmente, pessoal, né? Fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Então, cuidando da consciência, da conexão com o Criador, com a consciência. Porque eu já falei, né, pessoal? Ninguém pode viver sem Deus, tá, pessoal? Mas inventaram como vocês têm que se conectar com Deus é indo para alguma religião. Não necessariamente é assim, tá, pessoal? Isso tá errado, tá? É a maioria do que a religião coloca na sua cabeça. É por isso que quando eu falo dessas coisas, você logo, é o pastor Samuel, é o religioso Samuel,
Eu entendo, tá, pessoal? Eu entendo vocês, porque isso aí já vem há 2000 anos, esse desvio verdadeiramente do trabalho da nosso espírito, da nossa espiritualidade. Porque Deus está na nossa consciência, tá? Ninguém fala isso para você, pessoal. Ninguém fala isso. Eu assisto muitos grupos, de vários grupos. Ninguém fala isso. Por quê? Ele quer fazer com que você vá para o grupo dele. Eu vejo aqui muitos grupos, eu assisto aqui, pessoal. Por que quer fazer? Porque querem fazer de manobra, você não tem consciência das coisas, você está dormindo, quer manobrar você para o quê? Vocês contribuírem, darem dinheiro, tá? Para manter a vida que ele quer, então você tem que pagar o dinheiro. Essa realidade é movida por essa energia aqui, pessoal. Tá? E muitos desses ainda até que fala de expansão estão dormindo, estão indo atrás disso, estão fazendo as pessoas se grudarem nisso. É o engano da consciência. Tá? Eu sinto muito, tá? Mas eu falei isso no vídeo, né? Não foi ontem, não. Ontem eu tive que sair para ir visitar minha mãe, né? Levei lá umas fraldas, comprei uns remédios para ela melhorando. Graças a Deus ela tá melhorzinha, tá? Já controlou o sono dela, porque ela tava um descontrole no sono, também problemas no estômago também já controlou, tá? Então, tá melhorzinha, graças a Deus. E é assim que Deus quer, tá? Porque quando você tá bem no corpo, você também fica à disposição de servir a Deus, de, sabe, se conectar com Deus. Porque pessoas com problemas, com dores no corpo, coisas, tá? Até emoções, mentalmente, tá? Se você tem problema, dificulta a sua relação com o Criador. Entende, pessoal? Eu tô falando isso, né? Porque o nosso tema, a gente já tá em que parte, pessoal? A gente já vai para a quarta parte, né? A gente falou a terceira, foi sábado, né? Então, domingo eu não, como é que se diz? Pude gravar o vídeo, né? Que eu fui lá visitar minha mãe, tá? Mas eu vi aí que vocês me deram uma audiência muito grande, tá, pessoal? Obrigado, tá? Eu vi aí, até na música, né? A música que eu gravei aí, 1000 pessoas, 1000 visualizações assistiram a música. Vocês estão gostando que eu canta as músicas aí, tá, pessoal? É as músicas que eu sinto assim, tem uma mensagem boa, sinto no coração, tá? Eu sou um músico assim, autodidata, eu toco de ouvido, tá? Eu não fui para nenhuma escola de música nem nada. Eu toco de ouvido, tá, pessoal? Por isso que a minha diversão, eu fico ouvindo às vezes rádio, né? Ou então aqui no YouTube, vídeo, músicas, e eu fico tirando no violão a melodia da música, né? Música que eu me interesso, né? Não é toda música, tá, pessoal? Quando eu tocava em grupo, né? Que eu aí tocava qualquer tipo de música aí, tá? Até no meio evangélico eu tocava aí vários tipos de música. Mas é isso, eu sou músico assim de alto de. Então, obrigado aí, eu vi aí 1000 visualizações, tá, pessoal? Os meus vídeos também aqui que eu tô falando de espiritualidade, né, pessoal? Vocês estão consumindo. Eu espero que vocês continuem, tá, pessoal? Porque para que você entenda o que é esse despertar da consciência, tá? Mas a gente está falando sobre isso, sobre o despertar da consciência, que é o olhar para dentro. Então, quem é que tem que olhar para dentro, pessoal? A primeira pergunta a gente tem que fazer, quem é que tem que olhar para dentro? É a sua consciência.
Eu sei que a gente aqui é envolvida. Não, mas eu estou aqui, irmão Samuel, eu estou aqui nesse mundo, eu sei disso, tá? Mas o despertar, quando você desperta, entra você tem esse olhar para dentro, então, para as coisas espirituais. É por isso que vários discípulos de Cristo escrevendo para a gente olhar, como é? Né? Olhar para cima, né? Não olhar para essas coisas do mundo, não se apegar a essas coisas. Por isso que ele está ensinando, então, porque eles tinham esse olhar para dentro. Então, ele está ensinando o irmão, não se, como é que se diz? Não se envolva com essas coisas aqui, porque são passageiras. A gente tem vários, né, discípulos falando sobre isso, porque eles entenderam o que era o despertar, era esse olhar para dentro. Então, eu coloco a pergunta: e por que temos que entrar nesse processo do despertar? Por quê, pessoal? Porque é aí que a gente começa a olhar para dentro. Por quê? A gente leu já aqui na primeira, segunda, terceira parte, não foi? A gente já vai para a quarta, que Carl Jung tem uma frase que ele fala sobre isso, que ele está falando do despertar da consciência, que ele fala que o olhar para fora é sonhar. Então a gente olha aqui para fora, começa a sonhar com muita coisa. E que olhar para dentro desperta. Então, quando você começa a olhar para dentro, então vocês aqui, tá? O que é que vocês estão buscando essas coisas aqui no meu canal? Porque vocês estão nesse processo, porque o olhar para dentro é um processo do despertar da consciência. Você estuda aí, ó, tá? Você. Olha o grupo aí do irmão Samuel aí, ó, dos doidos aí, olha o grupo dos doidos aí do irmão Samuel. Né? Detetive aí, vamos falar assim, tá, pessoal? Aí ele fala, o que é o olhar para dentro? Ele fala, o olhar para dentro é um processo, né, da nossa consciência de introspecção, autoanálise e autoconhecimento. Então, tudo isso a nossa consciência está, né, percebendo. Que significa direcionar a atenção para o seu próprio pensamento, emoções, valores éticos e morais, motivações. Então, você começa a olhar para qual é a sua motivação aqui, buscando entender quem você é realmente. Quem é você realmente? Você sabe quem é você realmente, pessoal? Coloca aí nos comentários. Coloca aí. Você sabe quem é você. Eu quero ver, de acordo com o que você falar aí, eu vou perceber o nível de consciência que você está. Tá? Não tem como, tá, pessoal? Eu fui treinado para isso. Eu tomei estudo de psicologia, de psicanálise, então comportamento, e agora com conhecimento do despertar da consciência, que é falando de espiritualidade. Então não tem como, tá, pessoal? Eu começo a perceber o nível de consciência. Ah, existe algum mal eu estar assim? Não, pessoal. É o que sua consciência está percebendo. O nível de consciência é o, como é que se diz? É a percepção da sua consciência. Então, quando vocês estão aqui estudando comigo, você já está começando a perceber mais coisas. Olha aqui vocês. Vocês, quando começaram, você não percebia nada, né? Nada disso. Agora, olha como vocês estão percebendo as coisas. É assim, pessoal, tá? A gente tem que ir expandindo a consciência. Não tem para onde correr. Aí ele fala, além da aparência externa. Então, você tem que se conhecer além dessa casca. Então, quem é essa casca aqui? Samuel de Jesus. Esse gordinho aqui. Então, você tem que conhecer você além dessa casca, dessa aparência externa.
O que é fundamental nesse processo, ele fala, o que é fundamental nesse processo? É o crescimento. Então, o fundamental de olhar para dentro no processo do despertar é você ter o crescimento espiritual e pessoal e a transformação. Então, é esse que é o principal motivo de você, para que você entre no processo, para você crescer espiritualmente, então, a consciência, e você melhorar também, se transformar pessoalmente aqui nessa realidade. Então, se tornar uma pessoa melhor. Pessoas que não houve transformação, tá aí em qualquer grupo, tá? Tô falando em grupo geral aí, religioso. Você pode estar em qualquer, mas você não melhora. Não existe despertar da consciência para você, tá? Eu sinto muito, mas eu tenho que ser verdadeiro com vocês, tá? Então, aí a gente viu isso na primeira, segunda, né, pessoal? Terceira, que foi sábado, a gente falou sobre a terceira sábado. E agora a gente vai para a quarta parte. A gente parou, né, anteriormente, ele fala, quantas vezes já ouvimos falar a história de pessoas que alcançaram sucesso material, mas se sentiram vazia por dentro. Isso acontece quando o sonho não está alinhado com o nosso verdadeiro eu. Então, pessoal, a gente pode buscar essas coisas, ter essas coisas materiais, a gente usar pode, mas a gente estando, como é que se diz? Alinhado com o nosso propósito, tá? Alinhado com o sonho, né? Com o nosso propósito, com o nosso verdadeiro eu. Então, quando você está alinhado ao seu verdadeiro eu, que é a sua essência divina, não tem problema nenhum, pessoal, você ter as coisas e usar. Mas você vai ter consciência de que aquilo não é seu. Deus só está dando a oportunidade de você ser um administrador aqui. Para o quê? Para usar esses bens, essas coisas materiais, principalmente a energia dessa terra, o dinheiro, né? Para fazer bem ao próximo. Entende? Vai administrar para você manter a sua vida aqui nessa realidade e ainda ajudar aqueles que Deus colocar na sua frente. Você ajudar. Então, é para isso que Deus, né, dá possibilidade a muitas pessoas, mas o que aconteceu com as pessoas? Foi o que eu falei no vídeo de sábado, né? O que é que eu falei? Pessoal, o egoísmo, elas estão tudo no ego, elas trancam. Então, ela não reparte, ela não entra no fluxo que Deus quer, que o universo quer, que a espiritualidade quer. O fluxo de dar e receber. Né? Ó, não, é só meu. Oxe. Foi o que eu falei, né, do sábado aí, tá, pessoal? Eu não gravei domingo, mas eu gravei sábado, eu falei isso. Então, é isso que acontece. Então, ela está contrário à frequência que a espiritualidade quer. Ela está contra. Entende, pessoal? E eu sinto muito, tá? Muitas pessoas estão atreladas ao ego, então o egoísmo entra aí, tá? Agora, pessoal, a gente precisa controlar esse ego. Controlar como? Saber dosar essa coisa, o caminho do equilíbrio, então o caminho do meio. Você não vai dar tudo às pessoas, né? Por mais que a gente não pode ajudar todo mundo, né? Então a gente sempre tem uma reserva para a gente, então para cuidar da gente, mas sempre que a gente tem, a gente sempre vai dividir com o próximo, pessoal. Entende? Então, tem que estar alinhado com o nosso verdadeiro eu. Aí a quarta parte, pessoal, vamos lá.
Ele fala, assim o despertar interior é um processo de alinhar ações, metas com o que realmente somos. Então, a nossa meta aqui, as nossas ações tem que estar alinhada com aquilo que realmente sonho, que somos, que vemos fazer aqui. Por quê? Porque existe um gozo, pessoal. Um gozo, falar de gozo, né, pessoal? Ainda mais aqui desse. Vocês veem de vários contextos religiosos, falar de gozo é complicado, mas a gente precisa gozar, pessoal. Se a gente goza na carne, existe um gozo da alma e um gozo espiritual. Deus quer que a gente goze para a gente ser feliz, pessoal. Deus nunca quer ver a gente triste. Ele sempre colocou essas frequências, essa energia, para que a gente sentisse isso. Mas o que é que acontece? As pessoas estão fora do propósito, não está alinhado, né? Então, por isso que ele fala, o despertar interior é um processo de você estar alinhando as suas ações, as metas aqui nessa realidade, com o que realmente você é. Então, com aquilo que realmente você vai fazer que está na sua alma. Então, o trabalho do despertar é isso, é levar esse alinhamento, essas coisas. Então, o que é que a espiritualidade quer, né? O que é que a espiritualidade quer que a gente faça, pessoal? Porque a gente veio com uma missão, a gente veio com um propósito de vida. Entende, pessoal? A gente vê isso. Então, é isso que a gente precisa alinhar, tá? Aí ele fala, diferente de seguir cegamente, então, diferente de a gente estar seguindo cegamente, como a maioria das pessoas, o sonho que a sociedade impõe. Então, é diferente do que a sociedade está impondo para você, o que você tem que fazer, o que é que você tem que seguir. A maioria das pessoas estão assim, estão seguindo essa diretriz porque elas estão sendo levadas pelo o mecanismo da Matrix, né? Que ele começa a incentivar, colocar coisas na sua consciência, qual é o seu comportamento, o que você tem que fazer, né? Você não olha para dentro, então ele sempre olhando para fora. Alguém incentivando, é assim que você tem que fazer. É assim que você tem que fazer assado. É assim que você tem que fazer frito. Aí você quer frito ou assado. Entende? Então nunca você tem escolha. Quando você está dormindo, você está sempre seguindo, né? Aquilo que a sociedade está impondo a você. Tá? E essas coisas que estão acontecendo, tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? Então, ele fala, diferente de seguir cegamente o sonho que a sociedade impõe. Ele fala, o despertar nos leva a questionar se essas aspirações refletem nossos sonhos, valores profundos, então, da alma. Então, aquele que desperta, ele começa, por que eu tenho que fazer isso? Já é um sintoma de que você está despertando, tá, pessoal? Nossa, pessoal, quando eu comecei, né, nessa trilha aqui que eu tô trilhando, tá, pessoal? Eu lembro, eu questionava tudo. Mas foi aonde eu fui encontrando resposta, tá, pessoal? Ó, meu neto aqui, ó. Veio aqui, ó. Tudo bem, Bisquila? Já tomou seu xaropinho? Xaropinho de framboesa? Tá certo, pessoal? Então, graças a Deus, né? É isso que a gente tem que fazer. Então, o despertar leva a gente a questionar essas aspirações, né? Será que isso reflete, se está refletindo nossos valores profundos? Então, se está refletindo valores da alma. Não, não, o menino quer derrubar aqui, ó, pessoal. Ó, vai querer derrubar aqui.
Leva o menino pra lá, por favor. Depois a gente se fala, tá? Agora eu tô gravando aqui, tá, Bisqueiro? Olha ele colocando aqui coisa na boca suja, ó. Tá bom, pessoal. Então, veja se está refletindo, se você está sentindo o gozo de estar fazendo. Então, por isso que o nosso propósito, a nossa missão de vida é aquilo que você está fazendo aqui nessa realidade e está trazendo um gozo para sua alma. Quando você não está gozando, tá? Nossa, falar esse negócio. Gozo é alegria, tá, pessoal? Quando você não está sentindo alegria no que você está fazendo, então, o que é que acontece? Você está fora do alinhamento que a sua alma quer. Repare isso. Então, a gente que é espiritual começa a reparar isso. Entende? As outras pessoas não estão cegamente seguindo aquilo que é a maioria da sociedade, da família, né? Da maioria, ele cegamente. Mas quando chega lá na frente, ele começa a sentir um vazio. Ele ganhou até dinheiro, mas está com vazio. Nossa, será o que é que eu estou fazendo não está me trazendo alegria? Então, isso já é um sintoma de que você não está alinhado com a sua alma. Por isso que depressão, vazio existencial, essas coisas têm a ver com essas coisas também espirituais. Vocês aí, psicólogo, terapeuta, fica atento, tá? Porque as pessoas vão apresentar isso. Você vê até pessoa, nossa, pessoa até bem sucedida, tem dinheiro, mas por que ela está com esse problema? Entende? É um problema consciencial de se alinhar com a alma, né? Com aquele propósito que ela vem fazer. Porque ela só está aqui, nessa realidade, por causa desse propósito. Entende? Aí, eu tô falando isso de propósito, né, pessoal? Você viu que eu falei essa semana toda. Aí ele fala, né? A realização verdadeira vem quando encontramos esse equilíbrio entre o sonhar e o despertar. Então, a gente precisa equilibrar. Então, o que é que a gente tem que fazer? Sonhar aquela coisa que a gente veio fazer aqui. Aquilo que traz a completude, esse equilíbrio. Mas quando você está fora, e às vezes, tá, pessoal, tem pessoas que veio com a programação, veio com uma missão dela, ela se desvia totalmente do que ela veio realmente fazer aqui. Ela virou avesso, sabe virar o avesso? Então, tá totalmente. Então, o que é que a espiritualidade faz, pessoal? Foi o que eu falei também no vídeo aqui, que dá uma rasteira em você. O que é a rasteira? Às vezes é o quê? Tirar a pessoa do corpo, tá? Lúcida, para ela ver o mundo espiritual. E também, às vezes, o que acontece com muitas pessoas, que acontece EQM. Você sabe o que é isso, pessoal? EQM? Experiência de quase morte. Então, faz algo acontecer. Então, quando acontece algo, então, ela é levada ao extremo de ela tem uma parada cardíaca, então o espírito dela sair dessa realidade. Aí a pessoa começa, nossa, o que é que está acontecendo? Então ela começa a ver coisas, tá? Até ela deve ter se encontrar com um anjo, com um mentor, que vai direcionar ela e explicar a ela. Calma, você vai voltar para lá para o corpo, mas espera um momento aí para a gente passar uma mensagem para você. Entende? Então, isso acontece muito com as pessoas que estão fora da rota que foi estabelecida para ela fazer. Ela está fora da rota, né? Precisa entrar na rota de novo, entrar no caminho da consciência espiritual, que é o propósito dela. Ela estava muito. Tem pessoas que ainda, né? Por mais que ela tá, como é que se diz?
está encontrando o caminho, pelo menos ela está no caminho, ela está sentindo gozo, ela está, né, a espiritualidade tão incentivando ela, né, para ela, como é que se diz, mandando vibrações para ela entrando. Então tem pessoas que estão entrando aí nos seus propósitos devagarzinho, né? Erra ali, depois volta, mas ela está ainda no caminho. Outras pessoas já se desviaram totalmente, então. Aí a espiritualidade entra em ação. Ação! Então, a gente não está em um teatro, então, o que é que o diretor faz? Ação! Passa agora, então, faz com que o autor, né, o ator que está atuando, ele mude a direção da novela da vida dele, tá? Eu estou falando assim, pessoal, para vocês entenderem como a gente tem que se encaixar nessa realidade, entende? Então, ele fala isso, que a realização verdadeira vem quando encontramos equilíbrio entre o sonhar, né, que é o externo aqui, e o despertar, então, de você olhar para dentro. Aí ele fala, por isso o verdadeiro desperto, então, por isso, né, aqueles que é verdadeiro, despertou a consciência, o que é que ele faz? Eles não rejeitam o mundo exterior, mas encontram um propósito mais profundo ao olhar para dentro de si mesmo e questionar o que realmente importa. Então, a gente, né, pessoal? A gente não rejeita, eu quero sair desse mundo, eu não aguento, pessoal. Então, esse daí tá no sofrimento, tá, pessoal? Eu quero sair daqui, eu não quero mais ficar aqui, não, irmão Samuel. Essa realidade aqui é ruim. Eu não consigo ser bom aqui, eu não consigo fazer as coisas. Só tem pessoa ruim na minha vida. Ô, irmão Samuel, eu não aguento mais. Entende? Aquele verdadeiro desperto, o que é que ele faz? Ele não rejeita o mundo exterior. Então, ele aceita o mundo exterior dele, mas encontra um propósito mais profundo. Então, o propósito da alma, ao olhar para dentro de si mesmo. Então, quando ele olha, porque o processo de despertar é quando você está olhando para dentro. Então, você vai encontrar ali o quê? Você vai encontrar aquele propósito que está profundo na sua alma. E é o que você veio colocar aqui nesse mundo, né? Veio emanar essa frequência. Olhar para dentro de si mesmo e questionar. Então, a gente, naturalmente, né, pessoal? A gente é um questionador. Então, questionador é o quê? É aquele que faz pergunta. Porque para encontrar o real propósito da gente, a gente tem que entrar. Foi por isso que teve muitas que veio aqui de outras religiões, tá, pessoal? Ela me encheu de pergunta aqui, tá? Eu digo, foi bom, mas, mas você viu que tinha até perguntas que ela não queria ouvir, porque não estava preparada espiritualmente, tá? Por causa de dogma, né? De grupo religioso, crenças limitantes na mente. Então, tudo isso. Então, uma vez tem até pessoas que têm medo de perguntar, tá, pessoal? Porque quando ela ouvir, ela encontrar a resposta, ela não está mais, como é que se diz? Isenta de que alguém está enganando ela. Por isso que aqui o despertar é profundo, tá, pessoal? E tem muitos que não querem encarar essa situação. Eu nem tomei meu chá, né, pessoal? Pera aí. Tomar um golinho de chá aqui. Maravilha. Mastuz aí com boldo. Nossa, a minha barriga agradece. Então, ele fala que é por isso que o verdadeiro desperto não rejeita o mundo exterior, né? Exterior que a gente vive aqui, mas encontra um propósito nesse mundo. Então, você tem que encontrar aquilo que você veio fazer aqui.
mais profundo, né, que é da alma. Ao olharem para dentro de si mesmo e questionar o que realmente importa. Então você tem que questionar o que realmente importa de eu estar fazendo aqui. Né? Que a sociedade, a família, as pessoas vão dizer o que você tem que fazer. A gente que é desperto não segue ninguém no que a gente vai fazer, tá, pessoal? Por isso a gente é questionado, por isso que ninguém gosta muito da gente, tá? Ah, você fica perguntando, você complica demais as coisas. É assim, desse jeito. Ah, a religião é assim, desse jeito mesmo. É dessa forma mesmo. Não vamos questionar. Não, aquele que é verdadeiro desperto, ele questiona porque ele quer achar o que realmente eu vim fazer aqui, o que realmente importa para a minha vida. É isso que a gente tem que olhar, tá? Então vamos lá? Tem muita coisa, né, pessoal? Aí ele fala, obstáculo de olhar para dentro. Então, nesse processo de olhar para dentro, que é o nosso despertar, a gente encontra vários obstáculos, tá, pessoal? É por isso que se torna difícil para a nossa vida aqui, da consciência aqui nessa realidade. Porque a gente encontra obstáculo. Mas a gente tem que vencer esse obstáculo, onde a gente vai sentir o gosto da vitória, né? Aí ele fala, apesar de todo benefício, né, o olhar para dentro tem, o olhar para dentro não é fácil. Então, não é fácil, tá, pessoal? É difícil, mas o que, pessoal? É gratificante porque você vai encontrar o gozo da sua alma. Aquilo realmente, você vai entender aquilo realmente que você veio fazer aqui nessa realidade. Agora é fácil, irmão Samar? Não é fácil. Tá? Mas é isso, né? A gente precisa trabalhar esse lado, tá? A gente que é espiritual, principalmente você que despertou, tá? Aqueles que estão ainda procurando, né? Estão perdidos no mundo, estão sentindo ansiedade, depressão. Você precisa ter esse olhar para dentro, tá, pessoal? Por isso que eu estou aqui ajudando a você encontrar esse olhar para dentro, tá? Não é encontrar uma religião, não, tá, pessoal? Por isso que você não vê aqui. Até alguns aí que aparecem de supetão no meu canal, aí fica me perguntando, aonde é o grupo, irmão Samuel? Aonde é a igreja? Eu digo, a igreja de Jesus Cristo. Mas fica onde? Não, pessoal, eu dou risada assim, mas eu entendo a sua pergunta, até eu entendo a maneira que vocês pensam, tá? Porque a religião, a maioria, ensinaram vocês errado. Por N coisa, né? Por ganância, por querer manter vocês, escravizar vocês, manter vocês. Por isso que o despertar, o conhecimento é importante para você não se tornar escravo de ninguém, pessoal. E tem até pessoas que é do grupo do despertar, quer fazer a outra de escravo também. Por isso que não passa o conhecimento, né? Entende, pessoal? Então é isso que a gente tem que ver, tá? Meu neto tá serelepe aqui, viu, pessoal? Graças a Deus, tá com saúde, né? Aí, o que é que ele fala, pessoal? Ele fala, não é fácil, né? Olhar para dentro. Né? Por isso que aqui minhas mensagens é para você olhar para a alma, toca na alma. Por isso que teve pessoas que falaram, nossa, seu vídeo não é fácil de assistir não, viu, moça? Eu digo, a gente tem que falar, né, com a alma mesmo da pessoa. Porque o que interessa é a alma da pessoa, né? Aí ele fala, muitos que passam por esse processo relatam ter medo de enfrentar sua própria fraqueza e medos inconscientes, né? Então,
muitos relataram, né, quando estava nesse processo de olhar para dentro, né, pessoal? Relataram ter medo, o medo bate. Ou será que eu vou então? Porque é coisa nova, né? Será que eu vou enfrentar essa. Aí surge fraqueza. Eu tive que enfrentar aqui meus medos, minha fraqueza. Eu tinha medo de vir gravar aqui para vocês, pessoal. Eu sentia o espírito, né? A intuição espírita mandando eu vir falar isso, gravar um vídeo, fazer vídeo no YouTube. Então, mas eu estava resistindo. Até o momento que você vê o primeiro vídeo aí, eu tô no início eu tô bem nervoso. Mas depois não sei o que é que foi, teve uma ajuda do Espírito, o Espírito me tomou aí, que até teve pessoas aqui que olharam, nossa, não era você não, irmão Samuel, era outra pessoa, eu sentia. Eu estava vendo a sua imagem, mas não era você. Então, eu tive até ajuda da Espírita para dar um empurrãozinho, né? Porque eu tive que enfrentar esse meu medo, minha fraqueza de vir gravar aqui para vocês, pessoal. Eu não tenho dinheiro, como é que vai acontecer? Será que vai ter alguém que vai ouvir, vai me ajudar? Será que... Eu ficava pensando tudo isso, pessoal. Nossa, será que as pessoas vão falar alguma coisa sobre isso? Espiritualidade é diferente da religião que tem aí. Como é que... Eu ficava com medo, tá, pessoal? Foi a minha fraqueza onde eu enfrentei isso. E tô aqui agora. Olha quantos vídeos agora, mais de 150 vídeos, mais de 1.500 vídeos, né? Então, ele disse, enfrentar os medos inconscientes. Então, esses medos são inconscientes, pessoal. Tá no nosso inconsciente, então ele vem para querer dominar a gente. Mas graças a Deus eu dominei ele. Então, e o Espírito de Deus lançou fora esse medo. Agora eu não tenho medo aqui, eu abro aqui a câmera, naturalmente aqui eu estou gravando para vocês. E vocês gostam dos meus vídeos assim, porque ele é naturalmente. Não é aquele vídeo que muitos gravam, né? Assim, gravam uma parte, depois grava outra e depois junta tudo. Né? Aqui não tem edição não, tá? Aqui é edição direta. Então, você vê meu neto vem aqui, fala, aí gente lá fala alguma coisa, você tá ouvindo tudo, então é uma direção direta. Então, eu agora já sei gravar assim, pessoal. Tem pessoas que não sabem gravar assim, tá? Ela erra palavras, coisas. Às vezes aqui eu dou um erro de uma palavra, mas depois eu volto. É normal, pessoal. A gente é assim, naturalmente, para que você quer passar uma coisa que você não é, falando tudo certinho. Aqui, a espiritualidade vem trazendo essa possibilidade da vida. Não dá, pessoal. Não dá para eu falar de espiritualidade assim, tá? Mas eu entendo quem faz dessa forma aí, tá, pessoal? Eu entendo. São pessoas programáticas, né? Que na psicanálise é conhecida como aquelas pessoas que... como é que se diz? Esqueci até o nome, tá vendo? São previsíveis, né, pessoal? Gosta de tudo certinho. Né? Aqui não, aqui é à vontade, estou à vontade com vocês, falando com vocês. Às vezes eu erro alguma coisa, então eu volto alguma palavra. Mas o importante é o entendimento, a frequência que estejam passando para vocês. Isso que é importante, tá, pessoal? Então ele disse, enfrentar suas próprias fraquezas e medo inconsciente. Além disso, as pressões externas podem nos afastar do processo de introspecção. Então, o que são as pressões? São as coisas que sufocam, né? Esse nosso processo de olhar para dentro. Então, essa introspecção da gente. Então, por isso que o inimigo cria várias pressões, várias distrações aqui para a gente não olhar, ter essa visão de olhar para dentro, né, pessoal?
ele fala, né? Além disso, as pressões externas podem nos afastar do processo de introspecção. Então, por isso, pessoal, que a gente tem que deixar, como é que se diz? Não deixar que essas coisas aqui tomem conta do nosso trabalho da espiritualidade. Eu sei que a gente tem aqui ainda trabalhar para ganhar dinheiro, ter o nosso compromisso, mas sempre a gente, né, tem um tempo, uma dedicação para a espiritualidade. Você viu quando aí eu tive problemas aí com a minha mãe, eu tive sem tempo, mas sempre eu tirava um tempo para vir estar gravando, para a gente estar sempre, né, crescendo espiritualmente. Não podemos deixar essas pressões externas, né, afastar a gente, tá, pessoal? Ele fala, enquanto o ego frequentemente atua como uma barreira para a autocompreensão ou despertar da consciência. Então, o ego aí vai começar a trabalhar frequentemente, né? Vai ser uma barreira para que você não entre nessa compreensão, não compreenda as coisas. Ou você não entre nesse processo do despertar da consciência. Então, é isso que o inimigo quer. Por isso que ele quer que você fique no ego, alimentando essas coisas egóicas. Porque quando você alimenta essa coisa egóica, então cria uma barreira, né? Uma barreira espiritual onde você não consegue se conectar com essas coisas do despertar da consciência. Você não consegue olhar para dentro. Teve muitas pessoas aqui de grupo religioso, tá, pessoal? Não orava mais, não meditava, né? Não se dedicava mais. Voltou esse processo quando elas ficou escutando meu vídeo. É isso, é por isso que eu estou aqui gravando para ajudar vocês, pessoal. Vocês se equilibrarem na vida espiritual, na vida aqui física também, né? Vocês entenderem o jogo. Como é que eu jogo aqui, irmãos? É isso, peça ajuda a Deus, a espiritualidade, para ele lhe guiar. Ele guiar você nesse jogo aqui, dessa realidade. Porque também eu estou aprendendo esse jogo aqui. Então, estou pedindo ajuda a Deus, a espiritualidade, para me guiar aonde eu posso, como é que se diz? Levar uma vida mais tranquila, uma vida de paz, de equilíbrio. É isso. Aí, o que mais, pessoal, que ele fala, né? Ele fala que a autocompreensão ou despertar da consciência. Então, cria uma barreira se você frequentemente dá vazão ao ego, tá? Aí ele fala, né? Assim, superar esses obstáculos requer paciência e autocompaixão, né? Aceitar e perdoar a si mesmo é fundamental nesse processo de autodescoberta. Então, para a gente superar tudo isso, né, essas barreiras, essas dificuldades, pessoal, então ele dá aqui, para a gente superar esses obstáculos, ele dá aqui, requer paciência. Então, temos que ter paciência, é o momento certo, esperar, tá? Você ter autocompaixão de si mesmo, né? Aceitar as coisas, né? Até coisas que não são boas na gente, né? Porque a gente tem um lado sombra, é o que Carl Jung falou, né, pessoal? A gente tem um lado sombra e o nosso lado de luz. Então a gente precisa aceitar o outro lado, né? Ter paciência, autocompaixão da gente, porque se a gente tem autocompaixão, a gente tem compaixão das outras pessoas. A gente consegue amar as outras pessoas, né? E perdoar a si mesmo. Então, quando você perdoa a si mesmo, você perdoa o outro. Então, pessoas que não perdoam o outro é porque ela não perdoa ela própria. É isso, pessoal. Começa na gente. O processo do despertar começa na gente.
para a gente transmitir para as outras pessoas. Não foi eu que criei isso, tá, pessoal? Já existe aí há milhares de anos, tá? Aí ele fala, perdoar a si mesmo é fundamental no processo de autodescoberta. Então, no processo que a gente está se descobrindo como uma consciência. É importante a gente, nesse processo, é fundamental a gente se perdoar. Não pode, tá, pessoal? Você não pode entrar nessa situação. Ó, fecha essa água que essa menina vem, liga aí. Né? Então, pessoal, ele fala que autodescoberta, né? Nesse processo de autodescoberta. Então, é fundamental a gente ter autocompaixão, aceitação, perdoar a si mesmo. É fundamental nesse processo. Porque senão a gente não consegue superar esses obstáculos que a gente encontra. A gente fica lutando, né? Então a gente, quando fica lutando, gasta muita energia para se manter. Então a gente fica muito cansado e a gente pode até perder a guerra. Então, não lute, deixa que a energia que vem de Deus lute contra essas coisas. A sua consciência só precisa entrar no fluxo da frequência da espiritualidade. É isso que a gente vence essas barreiras. E assim, aí você vai se tornar mais leve, as coisas vão fluindo mais, então você vai conseguir vencer essas batalhas dessa realidade, até você desprender do seu corpo e ir para outra dimensão superior. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. É a nossa caminhada, tá? Eu estou aqui para ajudar vocês nessa caminhada. Eu sei que cada um aqui, se for contar aqui, vai ser um chororô, vai ser um problema que está aparecendo na vida dela, vai ser tudo. Mas quem é que pode resolver isso para você? É o próprio Deus. Então, se alinhe a essa frequência. Ele vai lhe ajudar. Não sou eu, não, tá? Eu também estou precisando de ajuda. Eu estou me alinhando com a frequência dele para ter ajuda também. Para eu continuar aqui o meu processo. Entende, pessoal? É isso. Aí, o que mais que ele fala? A autodescoberta, né? Ele fala, além disso, entender que o fracasso faz parte do crescimento pessoal, nos ajuda a persistir, mesmo quando o processo de despertar é doloroso. Então, até os fracassos, né, pessoal? Por isso que Paulo, ele tem a frase lá dele, né? Ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, daquele que foi chamado segundo o seu propósito. Então, todas as coisas estão contribuindo para o bem da gente que ama a Deus, da gente que foi desperta a nossa consciência. Está contribuindo. Então, por isso que ele fala aqui, né, que além disso, a gente precisa entender, né, que o fracasso faz parte do crescimento pessoal. Então, até os fracassos é importante para a gente entender o processo desse despertar, desse olhar para dentro, né? Às vezes a gente, né, o fracasso a gente não gosta de que receber o fracasso, tá, pessoal? Mas faz parte do processo. Então, entende que a gente está no processo? Faz parte, tá? Então, faz parte do crescimento pessoal, nos ajuda a persistir. Então, nos ajuda a persistir, mesmo quando o processo de despertar é doloroso. Então, mesmo quando o despertar é doloroso. Tá, pessoal?
O menino tá agitado aí, ó, pessoal. Tá vendo? Então, o processo, mesmo que despertar da gente, não seja fácil, né? Você viu o meu processo aqui do despertar? Não é fácil. Mas mesmo nesse doloroso, nessas coisas, Deus está trabalhando na sua consciência. Persista, insista, persista que você vai alcançar a vitória. E até o sabor da sua vitória é mais gostoso. Eu não sei se a vitória tem sabor, tá, pessoal? Mas é uma metáfora para você entender que você vai sentir, nossa, eu consegui vencer essa situação. Então, por isso que às vezes colocam isso, porque naquele processo a gente vai crescer, tá? Espiritualmente. Tá bom, pessoal? Eu vou parar aqui, já é 60 minutos, tá? Vou marcar aqui, a gente tá na quarta, né? Então, a gente vai para a quinta parte amanhã, tá? Se Deus quiser, né, pessoal? Amanhã, qualquer dia desse aí, se Deus permitir que eu esteja aqui com saúde, vivo, como é que se diz? Eu venho gravar esses ensinamentos, tá, pessoal? Espirituais, para a gente ter no conhecimento por que estamos nesse processo, qual é o nível que a nossa consciência está, o que é que eu estou entendendo. Então, ajudar você a ter um nível, uma visão mais holística, uma visão mais ampla das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Porque às vezes você fica murmurando e remungando porque você não tem uma visão mais assim, tá? Então, estamos ajudando, estamos estudando devagarzinho, né? Para entender essas coisas. Mas vamos lá que os meninos estão agitados aqui. Vamos lá, vou terminar aqui. Se Deus quiser, amanhã a gente continua. Então, agradecer a vocês, tá, pessoal? Agradecer a vocês por 1000 visualizações, tá? Obrigado por essas 1000 visualizações. Espero que vocês continuem né? Aqui no meu canal, a estar no processo aqui, para a gente crescendo junto, tá, pessoal? Quero agradecer a vocês novos que se inscreveram também. Agradecer aqueles que comentaram, né? Aqueles que me ajudaram aí, tá? Obrigado aí, tá, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!